Olá pessoal, meu nome é William e hoje a gente vai começar os nossos estudos de literatura aqui do canal. A gente vai começar com esse vídeo falando sobre gêneros literários. Esses gêneros literários são tipologias textuais que têm certas características e certas funções diferentes. O que é uma tipologia textual? É um tipo de texto, um formato de texto que tem certas funções, certas características. E o gênero textual literário é esse tipo de texto voltado para a literatura. A história dos gêneros textuais ela começa lá na Antiguidade Clássica, lá na Grécia Antiga, com Aristóteles. Naquele tempo, tudo que era escrito era chamado de poesia. E aí o Aristóteles, vendo que existiam algumas diferenças e algumas características próprias de alguns textos, ele escreveu um livro chamado Poética, a grande obra dele, em que ele define alguns gêneros literários. E aí ele vai falar sobre características, sobre funções, sobre contextos em que cada gênero é necessário dentro daquela sociedade. Muito disso foi desenvolvido e é usado até hoje como base para os estudos em gênero literário e gênero textual como um todo. O Aristóteles ele dividiu a poesia grega em alguns tipos, que foram, primeiro, o gênero épico. Esse gênero épico era caracterizado por contar e relatar os grandes feitos de grandes heróis daquela sociedade, ou seja, grandes homens fortes e valorosos que saíam em busca de grandes aventuras e que eram um modelo de vivência para aquela sociedade, para a sociedade grega. O Aristóteles pensou nesse gênero justamente nessa característica de contar uma história. E aí o gênero épico ele tem sempre esse caráter de narração. Todos os gêneros que foram desenvolvidos a partir do gênero épico, eles têm essa característica narrativa. A gente tem as epopeias, que são essas grandes histórias, como a Ilíada, a Odisseia, sabe o filme da Guerra de Troia? É baseado na história da Ilíada, que é um grande poema épico. A história do Odisseu também, que deu origem à Odisseia, que é a aventura do Odisseu voltando da Guerra de Troia, e várias outras, como a Eneida, que é a história de Enéas, até chegar nos Lusíadas, da literatura portuguesa, que é um dos últimos poemas épicos que a gente tem. O poema épico ele também tem essa característica de focar geralmente em um personagem. Essa característica foi importante porque ela foi muito reproduzida pelo romance, que é um outro gênero literário bem mais atual, em que a narração da história é focada em um personagem, na vida de alguém, esse alguém fictício. Outro gênero literário que foi desenvolvido a partir disso foi a novela. A novela, originalmente, há vários anos atrás, ela era publicada em jornais, capítulo por capítulo. E esses capítulos iam sendo publicados diariamente ou semanalmente, então os leitores iam acompanhando. Que é o que acontece hoje com as novelas da televisão. Foi uma transmutação de plataforma, mas é o mesmo gênero literário novela. Essas novelas depois, esses capítulos eram reunidos e publicados em um livro só. Temos também os contos, que são histórias já bem mais curtas e que se podem falar tanto da vida de um personagem quanto da vida de uma sociedade ou quanto de uma situação. O conto ele é um pouco mais livre, um pouco mais aberto. Então ele pode ser tanto mais curto quanto mais extenso, não tão extenso quanto um romance, mas um pouco mais extenso. Tem também a fábula, que é um gênero textual que vocês já devem ter ouvido falar muito ou já lido bastante, que é aquela historinha já bem mais curta, em que os personagens são geralmente animais e que fazem uma crítica a um comportamento humano. Sempre no final eles trazem uma lição de moral, que é também algo relacionado a hábitos ou comportamentos da sociedade.
Temos também a crônica. A crônica ela já é um gênero textual literário um pouco mais difícil de classificar. Geralmente a gente vê a definição de crônica como uma narração de um curto espaço de tempo, mas algumas crônicas que a gente lê que são caracterizadas como crônicas fogem um pouco disso. Mas em geral tem essa característica, até pelo nome crônica, que vem de cronos, que significa tempo. Todos esses gêneros literários que se originaram do gênero épico, eles têm essa característica de narrar algo. E, como são gêneros narrativos, eles têm um elemento principal que é o narrador. O narrador ele pode ser de vários tipos, mas os principais são, primeiro, o narrador observador, que é aquele que conta a história olhando de fora. Ele está observando e relatando algo. A gente tem também um outro tipo, que é o narrador personagem, em que ele faz a narração em primeira pessoa, em que ele está narrando uma história, mas ele também participa, ele está incluído dentro daquela história. Por isso que ele é narrador e personagem. E tem também o narrador onisciente, que é o narrador que está observando, mas além de observar, ele tem acesso a outras coisas que a gente não teria só observando. Ele consegue saber de pensamentos dos personagens, ele consegue falar sobre emoções dos personagens, ele consegue falar sobre de vários pontos de vista, mais do que se ele fosse só um narrador observador. O segundo gênero que Aristóteles fala na poética é o gênero dramático. Ao contrário do gênero épico, que tem a característica de narrar fatos, o gênero dramático ele tem a característica de representar ações. Então ele é um gênero mais representativo do que narrativo. A gente não tem um narrador contando uma história. A gente tem um diálogo que acontece entre personagens e a partir desses diálogos a gente vai entendendo os acontecimentos. O Aristóteles dividiu o gênero dramático, em dois: a tragédia e a comédia. Você já deve ter visto aquele símbolozinho do teatro que é uma máscara feliz e uma máscara triste. É justamente isso, a representação da tragédia e da comédia, totalizando o gênero dramático. Na sua obra, Aristóteles fala, inclusive, que o gênero dramático, tragédia, ele é mais elevado, porque ele retrata ações de nobres, de reis, de deuses, enquanto a comédia retrata ações de pessoas comuns, de plebeus. A tragédia, ela tem também um caráter especial de buscar com que o espectador ele desenvolva um sentimento, ele aprenda uma emoção, ele busca um processo que a literatura chama de catarse. Essa catarse é você aprender um sentimento ou uma emoção sem necessariamente ter que ter vivido uma situação que demandasse isso de você. Por isso que quando a gente assiste a peça do Romeu e Julieta, a grande referência do Shakespeare, a gente sabe que não vai dar certo se você tomar um veneno em nome do seu amor, mesmo sem a gente ter que passar por aquilo. É engraçado, mas é basicamente isso. A maioria das grandes peças são do gênero dramático. A gente tem Édipo Rei, a gente tem Antígona, lá da Antiguidade Clássica, a gente tem grande parte da obra do William Shakespeare, como Romeu e Julieta, como Macbeth, como Rei Lear. E a gente tem a comédia também. A comédia, por ela ser esse gênero que retrata o homem comum e os plebeus, ela sempre é feita num sentido de criticar aquilo que é feito pelos nobres. Então é uma maneira de ridicularizar algumas ações que ficam tão bonitas na tragédia, mas que se fossem levadas para o mundo real, para o mundo dos plebeus, seriam risíveis. É importante lembrar que essa comédia não é na noção que a gente tem hoje de algo engraçado, que desperta o riso, mas é uma crítica e uma coisa menos séria do que a tragédia. O gênero dramático também deu origem a vários outros gêneros, assim como o gênero épico deu origem a vários outros. Do dramático, a gente tem, além da tragédia e comédia, a tragicomédia, que é um que une os dois. A gente tem as farsas e os autos,
Lembra daquele filme O Alto da Compadecida? É baseado na obra do mesmo nome, Alto da Compadecida. E se vocês tiverem curiosidade de ler, ele é escrito como um roteiro de teatro, com falas, não existe um narrador. É mais a história que vai se desenvolvendo a partir da interação entre os personagens e entre os atores. Por fim, mas não menos importante, a gente tem um gênero lírico, que é o que a gente conhece hoje como poesia. É aquele texto que é mais voltado para os sentimentos, aquele texto que já tem, não é mais corrido, ele é em versos. Aquilo é o gênero lírico. O gênero lírico, ele tem essa característica de se voltar mais para a parte poética da linguagem, de trabalhar com a musicalidade, com o ritmo, com a sonoridade das palavras, para demonstrar e para exprimir um sentimento. O gênero lírico, ele também vai ser dividido em vários outros gêneros, e cada um deles vai ter certas características. Esses já vão ser um pouco mais formais, essas características mais formais. A gente tem, por exemplo, as elegias, que são textos poéticos mais fúnebres, mais tristes, melancólicos, que eram muito usados para fazer epitáfios, aqueles textinhos que vêm nos túmulos. Aquilo é um tipo de elegia. A gente tem as odes, que são textos que buscam uma elevação de alguma coisa, ou de uma pessoa, ou de um lugar, ou de uma situação. São textos mais alegres, mais ufanistas às vezes também. A gente tem as éclogas, que é um tipo de poesia mais bucólica, em que sempre vai se falar sobre a natureza, ou geralmente se falar sobre a natureza, sobre a vida no campo, sobre a conexão do ser humano com a natureza. E a gente tem também o soneto, que é um dos mais conhecidos, que é aquele caracterizado por 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, em que no final ele vai ter uma chave de ouro, que é o estrofe que finaliza o poema, que fecha a ideia geral e que resume ele também, e que tem essa última parte do soneto, ela tem o objetivo de surpreender o leitor. Muito tempo depois, um poeta chamado Walt Whitman, ele deu início a um novo tipo de poesia, um novo tipo de texto lírico, em que ele não obedecia mais tanto aquelas regrinhas de métrica e de rima e de verso. Para ele, a poesia tinha que ser algo mais livre, e ele foi muito reconhecido por isso. Ele é conhecido como o pai do verso livre. E a partir dessa abertura maior da poesia, vários outros gêneros também foram criados, até a gente chegar hoje nas batalhas de rap, por exemplo. Também são textos poéticos que buscam expressar um sentimento, uma indignação, uma denúncia, através de versos e através de rimas e de métricas não tão encaixotados como eram antigamente, mas mais uma expressão popular. E, ultimamente, as batalhas de rap deram origem até a um gênero literário mesmo, chamado slam poetry, que é essa poesia de rua, essa poesia mais popular, mas que tem ganhado muito valor para a crítica nacional e internacional. Então, resumindo toda essa história de gênero literário, a gente tem os gêneros narrativos, que são aqueles que buscam contar uma história, e aí eles vão variar de acordo com o tamanho, de acordo com o foco, de acordo com o narrador, que é os que vieram lá do gênero épico do Aristóteles. A gente tem os textos representativos, que contam uma história mais a partir das interações e dos diálogos e das ações dentro de uma representação, que é o que vem do gênero dramático. E a gente tem o gênero lírico, que é aquele que busca mais uma expressão de sentimentos, de sensações, através do verso. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, para que cada vez mais gente continue aqui estudando com a gente. Até o próximo vídeo.